Donald Trump e Marco Rubio declaram guerra contra Lula. O Lula está ferrado. Vejam só o que ele provocou: uma grande crise internacional por causa da sua teimosia em defender os terroristas aqui no Brasil. E agora a coisa ficou realmente feia. E não é apenas um tarifaço que vem dos Estados Unidos. Tem chumbo grosso e vocês vão entender agora. Preste atenção nessa matéria que o pessoal ali da Rádio Auriverde vai mostrar para nós e vocês vão ver como é sério essa guerra que os Estados Unidos está travando contra o Brasil, e quem vai se dar o pior é o próprio Lula e, em consequência, até o povo brasileiro. Confira essa matéria aí, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja aí, voltamos em seguida. Donald Trump e Marco Rubio estão declarando guerra contra Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente entender essa questão da seção 301, por exemplo, Pitoli, nós temos alguns casos que apontam, por exemplo, trabalho análogo à escravidão dentro do Brasil. E isso utilizando justamente infraestrutura chinesa. Pois é, os carros elétricos da BYD, eles foram postos nessa investigação, quando os Estados Unidos, por exemplo, têm interesse de vender carros elétricos no Brasil. Mas eles vão utilizar qual tabela para isso? A tabela de quem está ali dando todos os subsídios corretos para os seus trabalhadores, pagando salários dignos, pagando os impostos certinho. Enquanto os chineses estão importando mão de obra para o Brasil, eles estão utilizando praticamente a escala 7/0 com esses chineses e não seguindo a legislação trabalhista brasileira. Então isso torna a concorrência desleal. E o que o governo americano entende, por exemplo? Peraí, você tá fazendo então com que o meu produto seja mais tarifado do que os chineses. Nós estamos seguindo as suas regras, as suas leis, e vocês ainda assim estão cobrando mais impostos, então vamos fazer diferente. Eu vou aplicar então mais impostos sobre os seus produtos, porque aí a balança ela fica equitativa. Também aí a gente precisa entender, Pitoli, quais seriam os próximos passos de tudo isso, até para saber se esse pedido do senador Flávio Bolsonaro seria atendido ou não. Nós teremos até o dia 1º de julho para o recebimento de comentários públicos sobre a taxação. E isso fica aberto, né, para escrutínio, e inclusive esses comentários podem ser direcionados ao Congresso americano. No dia 6 de julho de 2026, nós teremos a realização de uma audiência pública formal para debater os impactos da medida. E aí, no dia 15 de julho, né, é a data, alvo e prazo final para a implementação definitiva dessa tarifação de 25% contra o Brasil. E aí, isso vai para a mesa do Donald Trump e cabe a ele essa decisão de dar essa canetada ou não, Pitoli. Agora, nós temos um outro ponto aqui que é necessário entender no meio de tudo isso. Quando a Suprema Corte derrubou os decretos do Donald Trump sobre a questão das tarifas globais que ele aplicou, ele falou: eu tentei fazer do jeito mais fácil, mas eu tenho outras ferramentas e vou utilizar a seção 301, que talvez vai ser mais punitiva para muitos países. Na época ainda eu falei, acho que o Brasil vai se dar mal nessa. E é o que está vindo por aí, meu caro. PH, a gente pode falar da questão de direitos autorais, as piratarias do Brasil, a gente pode falar sobre o não combater a corrupção, ou quem combate é perseguido, a gente pode falar sobre, por exemplo, usinas de açúcar e álcool, né, dominadas pelo crime organizado. Eu acho que são vários os pontos apontados pela 301 que eu não vejo condição imediata do Brasil avançar no combate a essas questões, hein, PH? E Pitoli, olha só, todos esses pontos que você disse, vai bater aonde também? Na mesma questão envolvendo a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Por quê? O que os Estados Unidos querem? Eles querem ter aqui um hemisfério mais limpo e tirar o crime organizado de dentro da estrutura dos seus vizinhos. Por quê? Os seus vizinhos, políticos inclusive, estão utilizando o crime organizado como uma forma de enriquecimento ilícito e que isso prejudica os Estados Unidos da América. Então eles estão utilizando toda a zona de pressão do soft power americano. Você quer
ter acesso ao grande mercado americano? Estou pegando as palavras do Trump aqui, obviamente. Você quer investir aqui? Você quer ter direito aos dólares dos Estados Unidos, a nossa economia, a nossa indústria, nossos produtos? Então você também tem que ajudar os Estados Unidos a continuar grande. Ou senão, você vai ficar do outro lado, mas sem acesso a tudo que nós podemos oferecer a vocês. E aí, quem tem material humano, quem tem uma economia forte, mesmo com todos os problemas que a economia americana tem, a projeção do dólar, entre tantos outros pontos, como principalmente o potencial industrial em vários setores, é quem vai dar as regras do jogo, né, Pitoli? Agora, e a história da indicação do embaixador pelo Marco Rubio também vai no mesmo sentido, porque ele vira um cão farejador, guardado o respeito aqui, é claro, né, um farejador para o que o Rubio está tentando combater em toda a América Latina, né, PH? Eu colocarei o perdigueiro, né? Para quem, né? O perdigueiro. Olha só, Pitoli, de fato, tá? E é por isso que eu digo que o Donald Trump e o Marco Rubio declararam guerra abertamente ao Luiz Inácio Lula da Silva. Na sexta-feira, tive também, né, com o Silvio Navarro, pude comentar sobre isso. O Lula, ele disse lá no Sergipe que um tal Marco Rubio, que estava de conchavos e planejamentos, né, quando eu fui lá, não apareceu, que era falso. Na verdade, se ele estava conversando com alguém, era com o Papa para, né, ajudar o povo cubano ao invés de dar dinheiro na mão da ditadura. E isso pega mal. Acho que o Lula não percebeu que o mundo hoje é diferente de 2002, meus caros. Faz 25 anos quando ele ganhou a primeira eleição e ele está numa rotação antiga ainda das declarações públicas dele. E aí o que nós tivemos? Uma nova rodada estratégica dos Estados Unidos, que não é só no Brasil, tá? E isso daqui, percebam, meus amigos, é uma estratégia de relações internacionais, porque a Colômbia também estava sem embaixador já há um bom tempo. E agora o Donald Trump, no mesmo dia, indica ele, o Marco Rubio ali, um embaixador para o Brasil e um embaixador para a Colômbia. E ele faz isso no Brasil logo depois de dar ali a definição, as sanções em cima do PCC e do Comando Vermelho, e na Colômbia logo depois de La Espriella vencer o primeiro turno. Então isso também está sendo utilizado como uma zona de pressão política. E aqui falando sobre o Daniel Pérez, aí que a coisa fica um pouco mais estreita em relação ao governo brasileiro. Por quê? Ele atualmente é o presidente da Câmara dos Deputados Estaduais da Flórida, ele é o Speaker of the House, como nós comentamos aqui nos Estados Unidos. Ele tem 38 anos de idade, tá? Ele é católico e está vindo com uma visão muito ideológica. Ele é conhecido por ser alguém muito próximo ao Marco Rubio, uma pessoa de confiança dentro da estrutura política da Flórida, porque é muito comum aqui você ter o apadrinhamento também. Então o Rubio, talvez ele e o Ron DeSantis, que é o governador, são os dois maiores políticos, os políticos com mais peso do estado da Flórida, que hoje é um estado amplamente republicano. E o Daniel Pérez é alguém de muita confiança e um apadrinhado do Rubio dentro do Congresso floridiano. E isso, então, é um upgrade na carreira dele. Ele está deixando a carreira de parlamentar, está se afastando para ir para o Brasil ser esse embaixador. E o perfil dele, tá? Além de tudo, ele é formado em direito. E o Brasil está ali em grandes embates com o governo americano e com a justiça americana sobre a estrutura do direito e abusos que estão acontecendo nessa área. Então eles estão mandando um republicano feroz, marco-rubista e operador do direito. Então veja só o que nós temos aí. É uma guerra de pressão que o governo Trump está fazendo. Em 5 dias, então, recapitulando. PCC e Comando Vermelho terroristas, pressão sobre a seção 301 e um embaixador que vai vir com muita força para o Brasil. Agora, é saber se o Lula vai tomar a decisão aí de negar as credenciais do embaixador ou não, o que pode piorar ainda mais a relação entre os dois governos. E imaginar o seguinte, é um embaixador que vem para cá com o conhecimento que tem
e vai perguntar quem é que foi que colocou o Elon Musk naquele inquérito. Quem é que tá, hein, PHC? Imagina um cidadão que conhece o mínimo do direito, vem na condição de embaixador e vai tentar entender o que acontece aqui do ponto de vista do Poder Judiciário. Ele vai... O relato que fará o Marco Rubio, né, embora o Rubio já saiba de tudo, deve ser ainda mais assustador, porque a verdade está aqui, salta aos olhos, né? Pois é, e Pitoli, aí a gente vê como... Mas o Lula é burro, né? Ele vai cutucar o Marco Rubio, meu amigo. Na hora que ele falou aquilo na sexta-feira, eu falei, não, Lula, não é assim. Vai dar ruim isso. Olha, a resposta veio a cavalo, viu? No dia útil seguinte, já veio aí a resposta, que foi ontem, né? Olha, Lula, eu acho que você tem que parar um pouco, porque o Brasil pode se prejudicar, né? Politicamente até é bom, mas o Brasil pode se prejudicar. Eu defendo a ideia dele dormir com o microfone na mão. Eu defendo a ideia. não perder tempo, aproveitar todas as oportunidades para ouvir o Lula. Agora, no PH a gente precisa avançar e quero te ouvir sobre Netanyahu e Trump. Teve conversa mais quente ao telefone, é isso? Olha, Pitoli, mais quente, o relato que nós temos que vazou na Axios ontem. A Axios é um dos grandes portais voltados, né, à política, de insiders ali dentro da estrutura de governo, seja Capitólio, Suprema Corte, Casa Branca, né? E os relatos dão conta que houve uma discussão ferrenha, assim, de gritos ao telefone entre o presidente Donald Trump e Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Trump estaria muito descontente com Netanyahu por conta da ofensiva que ele está fazendo contra o Hezbollah no Líbano, e já tinha ali uma projeção de Israel entre a noite passada e a noite de hoje, que daqui a pouco começa lá no Oriente Médio, de atacar Beirute, a capital do Líbano, posições do Hezbollah. Só que está tendo um custo de vidas civis nisso tudo. Então, os relatos dão indícios de que, primeiro, Trump disse que o Benjamin Netanyahu tinha que ser grato porque ele está salvando a pele dele da prisão, né, por conta de um escândalo de tráfico de influência que está sendo investigado já há um tempo, né? Inclusive o Trump até pediu para que isso fosse arquivado. E depois ele também disse que o Netanyahu está isolando Israel no cenário internacional e que hoje é possível que a maioria dos países odeiem Israel, e isso é péssimo, inclusive, para as negociações envolvendo o Irã. Oficialmente, essa informação é negada, por óbvio, mas a operação de Israel que iria atacar ao Líbano, por hora, foi suspensa. Foi suspensa. E, Pitoli, há um tempo atrás, há mais ou menos duas ou 3 semanas atrás, eu gravei um material no meu canal, PH Araújo nos Estados Unidos, se me permite aqui um jabá. Pois é, agora nós temos a segunda parte dessa matéria. Preste atenção. O Lula quer rejeitar um embaixador que o próprio Estados Unidos colocou ali para representar a nação. E com isso ele causa uma terrível crise entre os dois países. Olha que ponto chegamos, você vai entender isso aqui agora. O Peter, ali da Ancapso, vai explicar para nós. Olha que grande crise política e institucional, diplomática, o Lula está causando para o Brasil. Mais uma, preste atenção. O Lula tá ferrado, meu amigo. Olha só isso daqui. Nomeação do embaixador dos Estados Unidos sem aval prévio de Brasília irritou o Itamaraty, né? Aí agora o Lula tá avaliando recusar o novo embaixador dos Estados Unidos. Vai ser isso, Lula. Faz isso mesmo, Lula. Bate no peito e grita: soberania, soberania, vou recusar o embaixador. Vai ser lindo isso, cara. Pois é, porque vocês sabem que o Lula já está com problemas com os Estados Unidos bastante sérios, né? Recusar um embaixador é basicamente pedir para partir para o confronto direto, meio que foda-se, não vou fazer mais nada. E lembra o pessoal da esquerda, né? Isso tende a jogar a gente no caminho de Cuba, né? Vai ficar o pessoal culpando o embargo americano. Porque o embargo americano fez isso, o embargo americano fez aquilo, não sei o que lá. Enquanto isso, todo mundo passando fome, sem luz, sem nada, economia destruída e coisa e tal. Mas o embargo americano, Vão ficar chorando embargo americano a vida toda. Olha o risco do Brasil ir para o caminho de Cuba. A gente não está falando mais do caminho da Venezuela. O caminho da Venezuela virou bom, né? Lembra, né? Porque a Venezuela agora está resolvido o problema. O Trump já está mandando lá já. A gente está falando agora do caminho de Cuba, que nós estamos seguindo, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso.
Então isso daí, ó. O governo Lula avalia recusar o novo embaixador dos Estados Unidos. Vai lá, Lula, vai lá, eu apoio, Lula, isso mesmo, Lula, mostra que tu é macho, Lula, vai lá, grita, soberania, soberania, e barra o embaixador americano no Brasil, lindo de morrer, né? Aqui, ó, a militância petista no Itamaraty fez chegar a Lula a sugestão de negar o agreement ao deputado Daniel Pérez, né, o Dani Pérez, que o presidente Trump escolheu como futuro embaixador. Ele ainda não foi aprovado pelo Senado americano, mas como eu expliquei para vocês, para embaixador essa aprovação é quase que automática, não vai ter nenhum problema, né? Antes da oficialização, os governos anfitriões são informados da escolha e solicitados a emitir um de acordo, um agreement. Somente após essa etapa que a indicação é formalizada. São raras as recusas de agreement, mas no Brasil sempre há precedentes para desfeitas dessa natureza, né? Aliás, e é sempre no mesmo sentido. É o pessoal lulista, o pessoal esquerdista, o pessoal do PT brigando ideologicamente. Por exemplo, o ódio aos judeus, o antissemitismo da Dilma, fez ela negar o agreement ao embaixador de Israel em 2016. Em resposta, Tel Aviv chamou o Brasil de anão diplomático, né? O que é verdade. Infelizmente, né? O Brasil sempre teve uma relevância muito grande na diplomacia mundial, desde o Barão do Rio Branco, né? Depois Oswaldo Aranha, tantas figuras relevantes na nossa diplomacia mundial. Meu amigo, com o Lula, com a esquerda no poder, viramos um anão diplomático mesmo, né? E depois o Lula também negou o agreement para o Gali Dagan, que é como embaixador de Israel em 2025, né? E agora está considerando também não dar o agreement para o Dani Pérez, né? Então vai ser lindo, cara, vai ser lindo isso aqui, ó. O pessoal do Brasil 247 coloca aqui, não, porque o pessoal do Itamaraty, certamente a ala esquerdista do Itamaraty está revoltada aqui. A indicação do deputado republicano Daniel Pérez para o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil provocou desconforto nos bastidores da diplomacia brasileira, entre os esquerdistas, evidentemente. A decisão do Trump, atual presidente americano, de encaminhar o nome, coisa e tal, de acordo com as informações divulgadas pelo portal G1, a escolha de Pérez pode abrir uma nova frente de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Repara, mais uma vez, o cara não fez nada, não fez absolutamente nada, né? Mas o Brasil já está tratando ele como inimigo, simplesmente porque ele é próximo do Trump. Vocês queriam o quê? Que o Trump indicasse o Biden como embaixador aqui no Brasil? Não vai acontecer isso, ele vai indicar alguém que é próximo a ele, lógico, não tem alternativa para isso, né? E aí o PT fica nessa história de que, por exemplo, o delegado brasileiro fez um monte de lambança lá em Miami e foi expulso de Miami por fazer lambança, né? Aí o Brasil faz a reciprocidade, que eles chamam, expulsando um adido americano aqui no Brasil, que não tinha nada a ver, que não fez nada de errado, que não tinha erro nenhum. Ou seja, essa é a ideia de reciprocidade do Lula, né? O Lula faz merda lá fora, aí é punido por fazer merda lá fora, aí faz mais merda aqui dentro para juntar a merda que já fez lá fora diplomaticamente. Cara, é uma coisa absurda, bicho. E por que o Lula tá desse jeito? Por que o Lula tá fazendo esse negócio tão apavorado, né? Porque ele tá encurralado pelas tarifas do Trump. Ele sabe que tarifa é uma coisa ótima para ele bater com o Trump de frente, mas por outro lado, prejudica a economia muito aqui no Brasil e tira apoio dele na eleição do pessoal que tem dinheiro. E no final das contas, é isso que vai acabar acontecendo aqui no Brasil. E o Lula tem pouco tempo até a eleição. O tal do efeito Canadá, que ele achava que ia ter ano passado, acabou não acontecendo. Teve uma mudança muito imperceptível em termos de opinião pública, né? Lembra como é que foi o efeito Canadá lá no Canadá, né? O Carney saiu do 0, foi a 90% de aprovação lá no Canadá e ganhou a eleição, né? Mas por que isso? Primeiro porque o Carney não era o mesmo do Justin Trudeau, né? Não era o cara que estava antes, ele foi substituído. Entrou um cara novo, e entrou um cara novo que era mais à direita, né? Então tem um monte de efeitos nesse negócio do efeito Canadá aí que ajudou o Canadá de fato. O Brasil, o Lula não teve tanto efeito Canadá. O Lula é o mesmo Lula de sempre, ele não foi trocado por outra pessoa, né? O Lula não foi mais para a direita, o Lula continuou na mesma linha ideológica absurda dele de combate ao capitalismo, combate à liberdade, combate ao mundo ocidental, aos valores ocidentais, né? Então, o Lula está enrolado com essa história. O lado ruim das tarifas ele vai ter do mesmo jeito, né? Aqui, ó, a possível imposição de novas tarifas norte-americanas contra produtos brasileiros recolocou no centro do debate a responsabilidade pelo desastre que tem sido a política externa do Brasil com os Estados Unidos. O governo Lula, apoiado por grande parte da velha imprensa, não abre mão de sustentar a narrativa de que tarifas decorrem de articulação antipatriótica da direita brasileira.
especialmente atores ligados ao bolsonarismo, que teriam buscado constranger o governo brasileiro. Mas, na verdade, isso não bate, ou seja, o problema é a ação do próprio Lula, né? Lá no ano passado era o fato dele estar falando com os BRICS, sobre moeda dos BRICS e coisa e tal, e vocês repararam que o BRICS morreu, né? Ninguém mais fala de BRICS, né? Acabou o BRICS, né? Pois é. E agora também na sessão 301 fala também sobre a censura do Alexandre de Moraes. O pessoal está tentando colocar o Pix, não, porque o Pix, que estão criticando o Pix e não sei o que lá, sendo que não tem praticamente nada referente ao Pix naquele relatório. O que tem ali é sobre a censura do Alexandre de Moraes e a questão do combate à corrupção do Dias Toffoli, né? São as duas coisas que efetivamente estão indicadas naquele relatório, né? Então, ou seja, o Lula está enrascado nessa história, vai acabar não tendo margem para negociação, né? Aqui, ó, olha só, a estratégia de Lula sobre o novo tarifaço é atacar Rubio e buscar negociação direta com Trump. Isso mostra uma burrice completa do Lula, porque o Rubio é a mão forte do Trump lá no governo. O Rubio é quem está levando a administração Trump nas costas. E muito provavelmente será o candidato do Trump em 2018. Se fosse para atacar alguém, ele tinha que ter escolhido outra pessoa para atacar. Atacar o Rubio, ele escolheu um mau alvo para fazer esse ataque, tá? E vai negociar direto com o Trump? Pode ser que consiga negociar direto com o Trump, mas acho que não vai conseguir negociar com o Trump se continuar batendo no Trump desse jeito, né? Recusando o embaixador e não sei o que lá, o Darren Beattie, que tinha acesso ao Brasil, não tem mais, e não sei o que lá, a troco de nada. Lembrando, o Darren Beattie não fez nada de errado, né? O policial brasileiro lá em Miami, de fato, fez coisas erradas, né? É diferente disso daqui, não é reciprocidade essa coisa. O governo Lula tem essa mania de chamar de reciprocidade coisas diferentes, né? Os Estados Unidos exigem visto, se você quiser vir aqui para os Estados Unidos tem que tirar o visto antes, né? Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque há uma onda de pessoas no Brasil que adoraria vir aqui para os Estados Unidos para ganhar mais dinheiro aqui, para fugir da CLT no Brasil. A verdade é isso, né? A CLT joga os salários para baixo no Brasil. Aqui nos Estados Unidos a regulamentação trabalhista é muito mais leve, então você consegue ganhar mais dinheiro aqui, né? Aqui é impressionante, cara. O pessoal pode te demitir na hora. Fala, tchau, tchau, vai embora daqui, some daqui, tá aqui seu dinheiro, vai embora, não volta mais para trabalhar. Imediatamente isso pode ser feito aqui nos Estados Unidos. E ninguém reclama, sabe por quê? Porque tu vai procurar emprego em outro lugar e consegue emprego em outro lugar e pronto, não tem problema. Essa é a diferença, essa é a visão que o pessoal do Brasil não tem, de que a CLT atrapalha o emprego, né? O fato de que o patrão, não, mas o patrão tem que avisar antes, e tem que ter a licença do sindicato, e tem que fazer não sei o que lá, e tem que ter isso, tem que ter aquilo, isso acaba fazendo com que as pessoas evitem contratar alguém, porque se contratar alguém para demitir vai ser uma dor de cabeça do caramba, então não vou contratar. É muito melhor você permitir a demissão rápida e sem nenhuma dor de cabeça, e com isso facilita a contratação também, as pessoas vão contratar mais fácil também. É uma ideia burra do brasileiro de achar que CLT protege alguma coisa. Aí os brasileiros querem fugir para os Estados Unidos para fugir da CLT, para ganhar bem, né? E aí viriam em massa para cá. Esse é o problema, né? A exigência de visto no Brasil é devido à CLT no Brasil, né? A exigência de visto para brasileiros nos Estados Unidos é devido a isso. O Brasil não tem um problema de americanos que querem ir morar no Brasil. Até tem alguns que vão, tá? Tem outros. Para quem é rico, o Brasil é muito bom, cara. Para quem é rico, para quem tem dinheiro, o Brasil é bom pra caramba, né? O Brasil só é ruim para pobre. E é por isso que os pobres brasileiros querem vir para os Estados Unidos e alguns ricos americanos vão para o Brasil. Mas isso não é um problema para o Brasil, porque os ricos americanos que vão para o Brasil meio que são poucos, não fazem tanta diferença assim. Então, assim. Mas aí ele fala que não, que reciprocidade, vou exigir visto de americano também. Tá dando um tiro no pé da indústria de turismo do Brasil a troco de absolutamente nada, de resolver nada no final das contas. Porque não é a mesma coisa, não é reciprocidade se a situação é diferente, né? Enfim, continua essa história toda que o Lula está querendo negociar com o Trump, mas ao mesmo tempo bater com o Trump. Aí como é que o Lula vai fazer? Se o Lula negocia com o Trump, ele vai ficar com a imagem de que não está batendo no Trump, né? Se por outro lado ele não negocia com o Trump, ele vai com as tarifas e vai perder apoio aqui no Brasil. Essa é a situação. Aqui. E outra coisa que fica a informação que a gente já sabia aqui, mas o Lula está escondendo. Os Estados Unidos indicaram ao Planalto risco de novo tarifaço na semana passada. O Lula estava sabendo que vinha tarifaço aí. Aí não, que foi o Flávio Bolsonaro, que não sei o que lá, que causou isso. Não, isso aí é da sessão 301. Desde lá de trás, eles já sabiam que teria tarifaço. Por quê? Porque os problemas da sessão 301, que é a censura no Brasil, continua o Alexandre de Moraes querendo impor censura aqui no Brasil, continua o Toffoli querendo liberar todos os corruptos do Brasil, para ele próprio corrupto não ser pego nessa história.
Ou seja, enquanto o Brasil não faz nada com Toffoli e Alexandre de Moraes, não tem solução isso daí, né? E aí o que está vindo aqui é o reforço dessa dica para o Lula, né? E o Lula finge que não, porque o Pix e não sei o que lá e coisa e tal. Eu vou te falar uma coisa, bicho, é um absurdo isso. O pior é isso. O Lula está se colocando numa situação cada vez pior. O problema não é o Lula, o problema é o Brasil, né? O Lula está colocando o Brasil numa situação pior. Eu falo sempre pro pessoal, tomem cuidado com isso, tá? Ah, vamos bater nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão botar tarifa no Brasil. Beleza, e aí? O que vai resolver pro Brasil? A gente vai ficar fudido? Mas a gente não pode, tem que mostrar que a gente é forte. Meu amigo, a gente não é. Você não compra briga com o valentão da sua rua de graça, por nada. Por que você vai comprar briga com ele? Você vai perder, cara, você vai sair todo fudido. Pra quê? Né? Não se faz esse tipo de coisa. É uma idiotice o Brasil bater com os Estados Unidos. A gente é importante? É importante pra caramba. O Brasil é um país muito, muito importante que tem um futuro muito grande. Assim que conseguir se livrar do socialismo, a verdade é essa. Mas não dá para estampar o sol com a peneira, achar que a gente vai ter de frente com eles e vai acabar bem. Não vai acabar igual Cuba. Com todo mundo falando, mas o bloqueio americano prejudicou e não sei o que. ONU, critica o bloqueio americano. Vai continuar criticando o bloqueio americano, não vai adiantar nada e vai cada vez mais o país ficar pobre e se afundar na pobreza desse jeito, né? Isso é a tristeza dessa linha de ação do Lula aqui. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que o Lula seja trocado rápido. Eu tenho certeza que o Flávio Bolsonaro, ano que vem, faz um acordo com o Trump muito melhor em termos comerciais. Realmente não dá para entender o que o Lula quer, né? Porque em ano eleitoral, onde ele deveria apaziguar as coisas, né, e tentar melhorar a sua popularidade, que está horrível, ele ainda procura piorar mais ainda as coisas, agora com esse tarifaço, defendendo os criminosos e provocando agora uma contraofensiva dos Estados Unidos, que vão vir com tudo. Pode ter certeza. Pessoal, nesse embate, quem tem mais a perder é o próprio Brasil. Eu vi uma declaração do Lula essa semana falando o seguinte: nós não vamos abaixar a guarda para os Estados Unidos, nós não vamos recuar. Se eles não quiserem fazer negócio com a gente vai procurar outros parceiros, porque eles não são os únicos, não. Pessoal, para pensar a burrice que esse homem está fazendo. Mais uma, acho que é para fechar, né, o seu último mandato como presidente no Brasil, ele está caçando essa briga com o mercado norte-americano. Não teve nenhum país no mundo que bateu de frente com os Estados Unidos e que saiu bem, pessoal. Nem na área de guerra militar, nem na área econômica, nem na área política. E o Lula acha que ele vai ser, né, o único que vai bater de frente com os Estados Unidos e com Donald Trump e vai sair ileso. Não vai. O problema disso, sabe o que é, pessoal? É que daqui a pouco o Lula está se aposentando. Se Deus quiser, ele vai se aposentar do Brasil agora, no final deste ano. Só que ele vai deixar essa herança maldita aí, dessa perseguição dos Estados Unidos contra o Brasil. Aí, para reverter as sanções, o tarifácio e toda a parte diplomática suja que essa herança do PT vai deixar para o Brasil, isso aí vai levar muito tempo, pessoal. Então, eu espero fortemente que a direita faça um excelente trabalho esse ano e também coloque senadores ali na República que são de centro-direita. Sabe por quê? Porque nunca mais nós vamos permitir no Brasil um governo sociocomunista, porque olha o prejuízo que causa para a nação, olha o grande prejuízo que causa para a nação. Tivemos a Lei Magnitsky, tivemos a remoção ali de vistos de alguns brasileiros ali, né, algumas autoridades, ministros do Supremo, e isso não foi o bastante. Ainda assim, o Lula chega e toma a frente e quer bater de frente ali com a maior potência do planeta, achando que o Brasil pode ficar sem ter acordos comerciais com os Estados Unidos. Que burrice, que grande burrice. Mas sabe qual que é a esperança? A esperança é que Flávio Bolsonaro, ele é advogado, tem formação superior, muito diferente do Nove Dedos, senador da República, ou seja, conhece o Congresso, já trabalhou ali por muito tempo. O Lula nunca foi isso. Empresário, empreendedor, ele criou vários empregos, empregou dezenas, talvez centenas de pessoas com as suas empresas. Flávio Bolsonaro, o Lula nunca soube o que é trabalhar de verdade.
Então nós vamos ter um presidente que é o oposto do que temos hoje. E essa que é a nossa esperança. Para assim, então, nós podemos ter o Brasil voltando aos trilhos. Você acredita nisso? Então se inscreve aqui no canal, totalmente gratuito. Você se inscreve, fica bem informado e vai nos ajudar, porque este ano, pessoal, é crucial. Nós vamos fazer uma virada de página. Depois de mais de 20 anos de sofrimento do PT aqui nesse país, agora o povo brasileiro merece um descanso. E isso nós vamos ter. Então se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que puder e estamos juntos.